Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por essa manhã contigo, em que o Senhor já toca tão forte tantas coisas no nosso coração. Obrigada, Senhor, por cada um, pela vida de cada um que está ouvindo esta reflexão de hoje, que mais pessoas essa reflexão possa alcançar. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos aqui, mesmo que do estacionamento do trabalho, sempre é tempo de adorar ao Senhor. E hoje, com as leituras que a igreja nos traz, a primeira está em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 1 e do 20 ao 31. Lembrando que o livro de Macabeus é o último do Antigo Testamento. E o Salmo é o Salmo 16, 17, e o Evangelho está em Lucas 19, do 11 ao 28. A leitura de Macabeus vale muito a pena ir lá ler, e eu sempre vou falar isso sobre todas as leituras, de modo muito especial o Evangelho, que nos atualiza sempre. A história que o livro de Macabeus nos conta hoje vai falar sobre uma mãe e seus 7 filhos, 7 irmãos e sua mãe, que foram presos por um rei vaidoso, um rei que sua missão era exterminar, aqueles que acreditavam em um só Deus, um rei que queria que todos acreditassem naqueles que ele acreditava, e de modo muito especial perseguia aqueles que acreditavam em um só Deus. Não foi só nessa época que isso foi vivido, em todo o tempo, durante todo o tempo. Aquele que crê em um só Deus é perseguido, desde a serpente com Eva e Adão no paraíso, até os nossos tempos de hoje. Não é muito diferente dos tempos de hoje. As perseguições vêm em formatos diferentes, mas a gente pode observar ao longo da nossa vida, muitas vezes como uma simples vergonha de se posicionar pode revelar que a gente vive tempos de alertas, para a fé. Então, essa mãe foi presa com seus 7 filhos, e ela foi torturada, ela e eles foram torturados para serem coagidos a negar o seu Deus e crer nos deuses do rei. Esse é um livro também que vai falar de modo muito bonito no Antigo Testamento, sobre a fé na imortalidade da alma. Em meio às torturas, nenhum dos filhos dessa mulher negaram ao Deus que eles acreditavam, ao Deus que, através dela, chegou até eles, pela intercessão de uma mãe. Deus se fez presente na vida e na fé desses 7 filhos, a ponto de entregarem a vida por eles. Por quê? Porque, através dessa mãe, eles criam na imortalidade da alma, eles criam na salvação do céu, eles criam na vida eterna. E isso é uma lição para nós hoje. Nós hoje estamos fazendo isso por nossos filhos. Tenho pensado muito sobre isso. Nós estamos ensinando nossos filhos a crer que existe a vida eterna e por isso vale a pena defender o amor de Deus hoje. E aquele rei queria que eles ofendessem a Deus, que era o que eles acreditavam naquela época, e não comiam carne de porco, porque era considerado carne impura para os judeus naquela época. O rei queria que eles ofendessem a Deus comendo essa carne, e eles se negaram. A palavra fala: admirável e digna foi essa mãe, que viu seus 7 filhos morrerem num só dia. Ela suportou com heroísmo, porque ela tinha esperança na salvação. A esperança dela repousava em Deus nosso Senhor. É essa a nossa esperança hoje? Se não for, gente, vamos buscar que seja.
em tudo, não só no que nos convém, não só naquilo que nos convém, mas em tudo. Ela falava para cada um deles com nobres sentimentos, dizendo que não foi ela que os criou. Ela falava no ouvido deles conforme a língua deles. Isso quer dizer que ela falava, olha a inspiração que nos dá. Ela falava para que fosse entendido conforme a língua de cada um. Ela falava: não fui eu que te criei. Foi o próprio Criador do mundo que te criou. Olha a valorização dos nossos filhos. Foi o próprio Criador do mundo que te criou. Primeiro eu preciso acreditar que foi Deus que me criou. Para eu acreditar que toda a minha geração foi também criada por Deus. Os meus antepassados, os que virão depois de mim, que vieram já depois de mim e que continuarão a vir. Glória a Deus. E aí ela fala: não fui eu que te criou, foi o próprio Criador. E ela fala que vos restituirá pela sua misericórdia tanto o espírito quanto a vida. Olha essa mãe passando um verdadeiro ensinamento de vida eterna com Deus. O rei então tentou ainda persuadir o mais novo, prometendo riquezas, felicidades. O mundo vai nos prometer riquezas e felicidades. O diabo prometeu para Jesus lá no deserto riqueza, né? Riqueza e poder. E aí então, só que diante das tentações, né? Nós abandonamos, esses filhos não abandonaram o Deus deles, que era o Deus que os criou, é o Deus criador, né? Então, o filho não ouviu o rei, e com a mãe, né, que foi ali a intercessora, e na língua também, isso é importante dizer, na língua deles, né, ela se inclinou sobre ele, como Jesus se inclina sobre nós, para nos curar. Ela se inclinou sobre ele para tratar aquele coração que, se ainda tivesse algum medo, né, ela disse para ele: olha que lindo, vamos falar isso para nossos filhos hoje? Se alguém aqui que não tem filho, fala para alguém que precisa ouvir isso hoje. Ela fala para ele: contemple o céu e a terra, tudo que Deus criou. Não temas, sê digno, aceita a morte, e no dia da misericórdia eu te encontrarei com os seus irmãos. Olha esse discurso é um discurso de quem crê na vida eterna, de quem crê que Deus está por nós, que Jesus foi preparar nosso lugar ao lado do Pai. É ser fiel à vontade de Deus. O Evangelho também vai falar sobre ser fiel à vontade de Deus, mesmo que seja pouca, ela é muita no céu. E então essa esperança na vida eterna hoje é uma palavra que nos revigora no dia de hoje. É uma palavra que nos revigora. Não criamos filhos para o mundo. Meu Deus, quantas vezes proferi essa frase e já pedi perdão a Deus por isso. Não criamos filhos para o mundo, gente. Vamos parar com essa falsa ideia de que criamos filho para o mundo. Não, criamos filhos para Deus. Essa mulher nos ensina a criar filhos para Deus. O Espírito Santo hoje tocou no meu coração, eu não falei no início da reflexão. O que te leva para o céu? É uma pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje. Não é uma afirmação, é uma pergunta. O que hoje nos leva para o céu? Vamos pensar verdadeiramente, honestamente sobre isso. Porque essa mãe é muito inspiradora. E é bonito que seja uma mãe, né? Maria foi a mãe intercessora. Essa mãe também nos dá esse exemplo. Dos 7 filhos, um número perfeito. São os filhos de Deus, o número da perfeição. E os filhos, então, não cedem à vontade de Deus, mas à vontade do céu. Nossos filhos nós temos que criar para o céu, porque assim eles não vão se render às vontades do mundo, às loucuras do mundo. O mundo não sabe para onde vai. O mundo não sabe. Por isso nós precisamos saber, com muita certeza, para onde vamos.
Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Mas se eu sei para onde eu vou, nem todo lugar me serve, embora eu possa ir a qualquer um. Mas eu não escolho. A liberdade que Deus nos dá é eu não escolher aquele caminho que não convém a Deus, mesmo eu podendo trilhar. Então, para que a gente crie filhos fortes que não sejam as vontades do mundo, nós precisamos apontar para Ele algo muito maior do que este mundo, mas um mundo celestial, um mundo divino que nos espera, né? Mas resistir ao mundo fazendo sempre a vontade do Pai, né? De que vale promessas de riquezas, de felicidade, elas são passageiras e elas nos levam à perda da vida. Porque não é esse o conceito que Deus traz para nós, né? Nossos filhos, então, pertencem a Deus e Ele os fez para a vida eterna. Carlo Acutis nos inspira muito a isso, né? Um jovem que sabia que o lugar dele era o céu. São Carlo Acutis. E a gente precisa, então, tomar cuidado com os prazeres fugazes, né? Que a gente possa ensinar nossos filhos a recusar as tentações e que a gente possa educá-los para o caminho do céu, fazer uma verdadeira catequese na nossa vida, na nossa casa, para que eles saibam escolher. O Salmo também vai falar de esperança. A leitura toda hoje é sobre esperança. Ao despertar, me saciará a vossa presença. Hoje você já louvou a Deus? Se não louvou, louve a Deus todo dia quando abrir os olhos. O Salmo está nos ensinando: inclinai, Senhor, vosso ouvido sobre a minha prece. Me ajude a educar meus filhos e aqueles que por mim passar. Esses são nossos irmãos espirituais, né? E o Evangelho, ele vai falar sobre a parábola do dinheiro emprestado. É uma palavra muito interessante, é uma parábola muito interessante. Leia, mas leia com olhos espirituais, porque num primeiro momento pode parecer duro demais, mas vamos refletir rapidamente sobre essa parábola, né? Um homem ilustre foi a um país distante para ser rei. Já vou aqui fazendo a referência a Jesus. Jesus é este homem ilustre, é o Filho de Deus que veio neste mundo para ser rei. Chamou 10 servos e deu a ele, cada um deles, 10 moedas. Deus nos deu dons, né? Deus nos deu os dons. Moedas são os tesouros que Deus nos dá. Aqui para nós são os nossos dons. E foi a um país distante para ser rei. E ele andou, né? Andou pela terra, por vários lugares, para tomar posse como rei de cada lugar que ele passou. E aí então ele disse: negociai, quer dizer multiplicai. Olha a multiplicação que Jesus nos ensina através dos milagres. Até que eu volte. Está lá, como parábola. Jesus está falando dele. Multiplica os seus dons até que eu volte, porque eu vou voltar. Ele depois não nos diz que vai voltar. Nossa, que lindo, gente. Muitos protestaram, pois não queria ele como rei. Olha os fariseus. Olha quantos ofenderam a Deus. Não só fariseus, mas aqueles que adoravam ao diabo, que não queriam a presença do Filho de Deus como rei, se estabelecer como rei aqui na terra. Então, enquanto ele vai, né? Ele fala, ele entrega para cada um, para cada servo desse, ele entrega um pequeno tesouro. Pequeno, às vezes até muito tesouro. O primeiro ele deu 10, o segundo 5 e assim foi. Desculpa, ele deu 10 moedas igualmente a todos, né? E aí o primeiro quando ele voltou desse reino, muitos não queriam que ele fosse rei. Quando ele voltou, ele chamou os servos para saber o que você fez, qual o tesouro que eu dei. E aí, então Deus pergunta, né? O que o Espírito Santo hoje nos perguntou. Você está fazendo
multiplicar os dons que te levam para o céu? É esse tesouro. O primeiro fala que rendeu 10 vezes mais. E aí o patrão fala, né? Você foi fiel no pouco, eu vou te confiar 10 cidades para governar. E ali então já começa esse ensinamento para nós, né? Se somos fiéis no pouco que Deus nos dá, muito mais Ele nos dará, porque somos fiéis à sua vontade. O segundo rendeu 5 vezes mais e ele lhe deu 5 cidades. E o outro, né, que ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor é severo, porque haverá o julgamento. Esse homem está nos dizendo: haverá o julgamento. E aí, por medo, ele guardou os seus dons. O que estamos fazendo com os nossos dons? Estamos guardando? Estamos multiplicando? Estamos honrando a Deus, cuidando dos dons que Ele nos dá? E aí ele fala: servo mau, porque eu te dei e você não fez nada? Por que você não fez render de alguma maneira, né? Ele não fez nada. Senhor, nos dê a graça de não sermos servos maus, porque nós precisamos da sua misericórdia, porque através dela e do fruto das nossas obras, que é a multiplicação do tesouro que Ele nos dá, é que nós alcançaremos os céus. E mais, se não fizermos nada, se tivermos uma fé morna, fria, né? Aquele que guardou, ele não foi digno dos dons de Deus. E muito mais lhe será tirado, tudo lhe será tirado. Por quê? Porque se não é a vida eterna no céu, gente, vamos acordar. É a vida eterna no inferno. Nós não queremos, Senhor, nós não queremos e declaramos que nossa vida é tua, Senhor. A todo aquele que lhe será dado, a todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver lhe será dado, lhe será tirado até o que ele não tem. Quanto aos que me odeiam e não me quiseram, Rei, trazei-os e eles serão massacrados na minha presença, na presença do Rei. É o julgamento. Jesus está nos dizendo: seremos julgados, seremos julgados. E então ele subiu para Jerusalém. Esse texto fala da escatologia, que é a volta de Cristo. Esse texto fala o que estamos fazendo para ir para o céu, o que te leva para o céu hoje, meu irmão, porque Jesus vai voltar. Aquela mulher de Macabeus, ela sabia que a salvação viria, voltaria. Nós sabemos que Jesus vai voltar por nós, para nós. Então, tudo isso que essas leituras nos fala hoje é para nos dizer que o tempo de Cristo, ele vai chegar. Não importa se é agora, amanhã, depois, porque ou ele vem até nós, ou nós poderemos ir até ele. E seremos julgados por isso. Então, que nós não sejamos passivos na fé, preguiçosos. Precisamos ser ativos e frutificar os dons que Deus nos deu. Se nós não estamos nesse caminho, meu irmão, minha irmã, vamos para ele, vamos para ele. Se sou fiel no pouco, Deus me confiará muito mais no céu. Então, o que te leva para o céu hoje na sua vida, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus por essa palavra de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E Nossa Senhora de Lourdes, nossa sempre intercessora, Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.